Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu tô trazendo mais uma blusa aqui com um fio delicioso de trabalhar, um fio maravilhoso, que eu acho que esse daqui todo mundo conhece, é o fio amigurumi, tá? Eu usei 2 novelos para fazer o tamanho G e sobrou esse tantinho aqui, ó. A única diferença desse fio aqui é que ele é mercerizado. Mas aí vocês podem fazer a blusa, né, com a cor que vocês quiserem e com o fio que vocês quiserem. Eu trabalhei agulha 6 com agulha 6, né, pra ela ficar um pouquinho mais leve, mais fresca, tá? Mas, se vocês quiserem trabalhar com uma agulha mais fina, vocês podem trabalhar também. Sugiro aí até uma agulha 4. De 4 a 6, eu acho que vai ficar um trabalho bem bacana, tá? Se vocês quiserem trabalhar com barbante, sugiro que seja só no máximo até espessura 4, tá? Para que não fique muito pesada. Essa blusa a gente vai fazer também ao contrário, tá? A gente vai trabalhar aqui, ó, a gente vai fazer 2 retângulos e as medidas que vocês vão pegar vai ser da cintura de vocês, né, da parte de trás até a parte da frente. Se vocês quiserem uma blusa mais longa, vocês pegam a medida aí que vocês vão querer. Esse trabalho vocês conseguem fazer qualquer tamanho, vai ser de acordo com a medida de vocês. Não falo para vocês fazerem tantas correntinhas exatas, porque nunca dá certo, né? Porque dependendo do fio, dependendo da agulha e até do ponto de vocês, fica diferente, né? Eu tenho uma pessoa que sempre quando eu comento aqui, eu fiz, porque ela me pergunta sempre quantas correntes eu faço. Aí ela falou assim, tá, mas eu fiz a mesma quantidade de correntes, mas ficou completamente pequeno. Porque ela usou uma agulha mais fina, usou um fio mais fino e o ponto dela, ela falou pra mim que é muito apertado. Então, nunca ela vai conseguir chegar na mesma medida que eu. Então, o que eu falo? Vocês vão pegar a medida de vocês, tá? A largura, o que vai determinar vai ser a quantidade de carreiras. Então, vocês vão ver aí, vamos supor, vocês têm aí de cintura 80 centímetros, né? De busto, 80 centímetros. Como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 40 centímetros de um lado, 40 centímetros do outro. Como assim, então? Seria 20 centímetros aqui, ó, da peça do retângulo, entendeu? 20 mais 20 atrás, 40, 40, 40, 80 centímetros. Conseguiram entender? Tá? É assim que vocês vão conseguir fazer a medida de vocês aí. Bom, para começar, então, a gente vai fazer a quantidade de correntinhas que sejam múltiplas de 2 por causa do ponto que a gente vai trabalhar, tá? Independente da quantidade de correntes que vocês vão fazer, tem que ser números pares. Então, aí, ó, quem tá começando com crochê, eu sugiro que pausa, salva o vídeo para depois não perder nenhuma explicação, nenhuma dica, né, que eu sempre dou aqui. E aí, ó, trabalhando as correntinhas. Esse fio é maravilhoso de trabalhar, né? Desliza que é uma beleza. E essa cor, assim, eu achei, assim, incrível. Eu amo preto, né? E eu achei maravilhosa. Como que a gente vai começar a primeira carreira aqui? Eu vou pular as 4 primeiras correntinhas. Na 5ª corrente, eu vou fazer um ponto alto alongado. Aquele que a gente vai tirando uma laçada por vez, olha. Já passei esse ponto aqui várias vezes, em várias peças. Só que como o fio aqui é todo trabalhado, a gente não consegue ver o ponto que a gente trabalhou, né? Depois que a gente fez o ponto alto alongado, eu vou fazer um meio ponto alto atrás desse ponto aqui, ó. Vou passar minha agulha atrás do ponto e vou fazer aquele meio ponto alto aqui em cima do nosso ponto. Vai ficar assim, olha. Pulo a primeira correntinha, tá? Por quê? É o espaço exatamente desse ponto que a gente tem aqui. Se eu não pular a correntinha, o nosso trabalho vai começar a se abrir. E não é essa a minha intenção. A minha blusa é reta, né? A peça é reta. Então, eu vou pular a primeira, vou trabalhar a segunda e vou fazer o ponto alto alongado. Muita gente fala que o trabalho começou a crescer justamente por isso. Às vezes, não pula uma correntinha sem perceber, né? E aí, o trabalho vai ficando todo torto. Aqui em cima, então, a gente vai trabalhar o meio ponto alto, passando, né, atrás do nosso ponto, ó. Faz o meio ponto alto. Uma laçada, vou pular a primeira correntinha, vou trabalhar na segunda, sempre, tá? E faço o ponto alto alongado. Dei a minha laçada, vou passar a agulha atrás do ponto e vou fazer o meio ponto alto aqui em cima. E isso a gente vai ter que fazer a nossa carreira inteirinha. Chegando aqui no final do nosso trabalho, a gente vai pular, né, a primeira correntinha, vai trabalhar a última aqui, ó, a gente vai fazer o ponto alto alongado,
mas a gente não vai trabalhar o meio ponto alto lá em cima do ponto. A gente só vai finalizar aqui, então, com o ponto alto alongado, tá? Viro o trabalho, vou subir 4 correntinhas. Vou pular agora esse espaço aqui, ó, e vou trabalhar em cima, exatamente aqui em cima do ponto alto alongado aqui em cima, olha. E vou fazer o ponto alto alongado. Trabalho o meio ponto alto aqui em cima do nosso ponto. Novamente, eu vou pular esse espaço aqui, ó, e vou trabalhar em cima. Então, a gente vai trabalhar sempre em cima dos nossos pontos que a gente trabalhou na carreira anterior, tá? Pra ficar certinho. Pra vocês não pecarem aí, né, não fazerem um trabalho torto, é só vocês contarem. Quantos pontos vocês fizeram na carreira anterior aqui? Ah, vocês fizeram 50, então na segunda carreira vai ter que ter 50 também. E todas, porque todas as nossas carreiras vão ser assim. Então, a nossa blusa é isso aqui, ó. É bem fácil, né? Soltou aqui. É bem fácil, não tem segredo nenhum. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Vou pular esse espacinho e vou trabalhar em cima do ponto. E faço o meio ponto alto aqui em cima, tá? E sigo. Aqui, eu fiz 15 carreiras pro meu tamanho, tá? Eu vou deixar as medidas certinhas na descrição do vídeo, tá? Quem quiser ver ali, só pra... Vocês não vão fazer do mesmo tamanho que o meu, né? Mas só pra vocês terem aí mais ou menos uma noção. Depois, o que que a gente vai fazer? A gente tá com os 2 retângulos, a gente vai costurar aqui na parte de trás, olha só, a minha peça dobrada, as 2 peças dobradas aqui no meio, olha, eu costurei a parte das costas, faltando aqui 5 centímetros pra terminar, pra chegar na minha metade, tá vendo aqui, ó? 5 centímetros, tá? Se vocês quiserem fechar mais, depende das pessoas, né? Tem gente que gosta de uma blusa mais fechadinha, vocês podem fechar tudo. Se vocês quiserem uma parte mais, as costas um pouquinho mais abertas, é só vocês deixarem um pouquinho mais de espaço. A agulha de tapeçaria, né? Eu já passei várias vezes como é que costura aqui, tá? Então, vocês vão fechar, então, a parte de trás, as 2 partes aqui, ó, da nossa lateral, deixando o espaço da manga. Eu deixei 22 centímetros para essa blusa aqui também, tá? Eu costumo deixar de 20 a 22 centímetros. Depende da medida da blusa de vocês, aí depende do gosto. Tem gente que gosta de uma blusa mais cavada, uma blusa mais, né? É com vocês. Aí vocês que vão determinar o tamanho aí. Só para vocês terem mais ou menos uma noção, o meu ficou com 22 centímetros. Então, o que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro, tá? Essa blusa aqui eu não fiz manga, tá? Aqui em cima, vocês viram, né, ó, aqui vocês não vão conseguir enxergar. O que que eu fiz, ó? Uma correntinha, aqui, ó. Eu fiz 70 correntinhas, tá? Com a mesma agulha 6, tá aqui, o cordãozinho. Que depois que a gente costurar os dois lados, todas as partes, né, o que que a gente vai passar? Aqui em cima, ó, bem na nossa metade da blusa, eu passei aqui, ó. Vou ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Se vocês vão conseguir visualizar aí, ó. Eu fui transpassando aqui entre os pontos, ó. Subi em um, tá vendo, ó? Pra poder fazer esse amarradinho em cima da nossa alça. Então, seguindo aqui a mesma carreira, tá, ó. Se vocês pegarem do jeito que eu tô pegando aqui, vocês conseguem fazer facinho. Então, ó, numa carreira, eu vou pra frente... Terminei aqui, e agora eu vou voltar por aqui, ó. Ó, terminei aqui pra cima, nessa carreira daqui de cima, eu venho aqui, ó. E passo um pra baixo, um pra cima. Um pra baixo, um pra cima. Se vocês quiserem isso daqui também é um detalhe da blusa. Como tá calor, né, ainda, a maior parte do país aí... Tá um calor lascado, então a blusa vai ficar mais fresquinha. Se vocês não quiserem fazer isso aqui, sem problemas, é só vocês não... Né, a blusa de vocês já tá pronta aí, ó. E aí, vocês estão vendo que dá pra gente... Deixa eu abrir aqui, ó. Dá pra gente fazer assim, tá vendo, ó? Que é onde vai dar o detalhe aqui da nossa manga. Depois eu vou cortar esse fio de sobra e fazer um lacinho aqui na ponta. Na parte da frente, lembrando que para vocês costurarem, vocês têm que costurar sempre do lado, né, do avesso, a parte de dentro da blusa. E agora, na última parte pra gente costurar aqui,
Vocês que vão determinar aqui o decote, né? Então, vocês vão costurar aqui o tanto que vocês precisam aí. Tem gente que quer fazer um decote mais, né, mais pra baixo, um mais pra cima, mais fechadinho, aí é com vocês também. E se vocês quiserem, eu não fechei a parte da frente, porque é uma opção, esse modelo aqui, vocês sabem, quem já tá avançado aí no crochê já sabe, esse modelo aqui a gente pode fazer um casaquinho, né? E aí é só colocar os botões aqui. Tem um casaquinho perfeito, se vocês quiserem fazer a manga, vocês podem seguir aqui. Tem algumas aulas aqui que eu sigo direto, é só vocês seguirem os pontos. E aqui embaixo, então, a gente vai fazer a nossa parte mais fechadinha da blusa, né? Que, se vocês quiserem deixar ela solta, mais larga, porque tem gente que não gosta da parte da blusa quando ela fica apertadinha, né? Quando ela fica aquele, assim, né? Embaixo. Então, vocês podem deixar a blusa mais larguinha. Eu sei que tem muita gente, a grande maioria prefere assim, então vocês não precisam fazer. Mas, quem quiser fazer essa segunda parte aqui da blusa, eu vou pegar o meu fio aqui. Eu vou fazer ela aberta, porque até se vocês quiserem fazer no casaco, né, deixando no casaquinho, vocês podem fazer essa parte aqui fechada também. Isso pra quem quiser, tá? Ó, pegando aqui, ó, na minha parte aqui da ponta, eu vou colocar o meu fio. E a gente não precisa fazer o ponto barra aqui, tá? A gente, ó, eu coloquei o meu fio aqui, a gente pode fazer somente pontos, meio ponto alto. Ó, vou fazer uma correntinha e aqui eu já faço meio ponto alto. Fiz aqui no primeiro espaço, né? Bem na minha ponta. E agora eu vou trabalhar aqui, ó. Somente nesses espaços, tá vendo, ó? Aqui, a gente vai trabalhar ao contrário, né? A nossa carreira tá aqui, então a gente vai trabalhar aqui nesse espaço aqui. Então, a gente só vai trabalhar no espaço pequenininho que tem aqui, ó. E fazer o meio ponto alto. Só fazendo isso, a gente já vai diminuir a nossa barrinha aqui da nossa blusa, tá vendo, ó? Vou pular esse espaço e já venho fazer aqui meio ponto alto. Pulo o espaço, venho pro espaço pequenininho e faço meio ponto alto. E vocês estão vendo? Ela já vai diminuindo, ela já vai fechando, né? Ó. E tá aqui a nossa barrinha. Não precisa fazer o ponto barra, né? Porque aqui também com esse fio a gente não vai nem conseguir enxergar, que é o ponto barra. E só faz assim, ó. E segue toda a nossa volta. E aí, depois vocês fazem a quantidade de carreiras que vocês quiserem, somente com meio ponto alto. Só seguindo, tá? Ponto em cima de ponto, nas próximas carreiras. E aí, vai ficar como vocês viram ali no início do vídeo, tá? Só seguir aqui. Tá, gente? Então, aqui, ó, em uma peça, eu dei várias opções pra vocês trabalharem aí, né? Se vocês querem trabalhar, fechar aqui em cima com esse lacinho. Se vocês quiserem colocar manga, pode fazer manga longa também, 3/4, é com vocês. Se quiserem fazer como eu, né? Vai ficar lindo também. Eu adorei essa blusa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!